pessoal, estamos começando o YouScience, um evento aqui do Instituto Principia, onde a gente conversa com pesquisadores para saber um pouquinho mais sobre suas carreiras, suas pesquisas e, o mais importante, como você pode ser um pesquisador na área. Hoje a gente está aqui com o Ricardo Reck. Ricardo, muito obrigado por aceitar nosso convite de vir aqui falar com a gente. E a gente vai falar de uma coisa muito legal, que é sobre ensino de física moderna no ensino médio. Várias possibilidades de trazer esse tema para os jovens. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, eu queria apresentar o Instituto Principia para vocês, que é responsável não só por essa iniciativa, mas muitas outras. Então, vou passar um videozinho institucional para você ficar por dentro do que a gente faz por aqui. O Instituto Principia é um centro de produção e difusão do conhecimento científico e de conexão da ciência com a sociedade. Com atividades científicas desde 1951, tem atualmente 3 programas de atuação relacionados à pesquisa, educação e divulgação científica. No programa de pesquisa, acontecem eventos internacionais sobre temas atuais para diversas áreas da ciência. No programa de educação, a Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência, oferecendo uma tutoria científica com pesquisadores renomados. No programa de divulgação científica, existem diversas atividades com ênfase para o público jovem, como o YouScience, o cinema científico e publicações em várias redes sociais. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bom, como vocês puderam ver, tem muita coisa legal. Eu convido vocês a acessarem o nosso site, institutoprincipia.org, e também a nos acompanharem nas redes sociais, @Instituto Principia, que aí você fica por dentro da nossa programação. Mas vamos começar, Reck, mais uma vez. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. O Ricardo Reck é formado em Física pela Universidade de São Paulo, mestre em Ensino de Ciências, modalidade Física, pela USP, e também doutor em Ensino de Ciências na modalidade Física pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de Física no Instituto Federal de São Paulo, no campus São Paulo. Reck, seja muito bem-vindo. Eu falei um pouquinho da sua formação, mas eu queria que você falasse melhor para a gente sobre sua trajetória profissional. Legal. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite, né, de estar aqui, contando um pouquinho da carreira de professor, né? Eu tenho visto bastante os vídeos de vocês aqui do YouScience e tem, lógico, professores universitários, né? São a maioria que estão vindo aqui. Eu venho como professor de ensino médio também, né? Também professor de ensino superior, mas também de ensino médio. E é muito engraçado falar da carreira, porque eu comecei num bacharelado, não comecei numa licenciatura, né? Eu comecei no bacharelado em Geofísica, e na Geofísica eu me apaixonei pela física. Eu entrei no bacharelado em Geofísica por causa da geografia. Olha só. Geografia física. Então, no ensino médio, você era o cara que gostava da geografia. Da geografia, né? A geografia foi o que me atraiu para a universidade. Quando eu fui estudar para entender que curso eu faria na universidade, eu procurei a geografia, foi o primeiro curso. Mas o que me atraía era terremoto, vulcão, né? Essas coisas. E eu descobri que a geografia, apesar de na escola ser ela a área que nos apresenta essa parte da ciência, não era ela que estudava, né? Era a geofísica e a geologia, né? São essas duas áreas que estudam essa parte. E aí eu fui atrás da geologia, da geofísica, e acabei ingressando na geofísica, escolhendo a geofísica. E durante a minha formação na geofísica, aí é um outro lado, né, meu que sempre existiu, que era o de lidar com as pessoas. Eu fui entendendo, fiz iniciação científica em geofísica, em paleomagnetismo. Olha só. E aí eu fui descobrindo, né, o que era ser um cientista, né, porque isso a gente vai aprendendo na universidade. Como era o trabalho de um cientista, e eu não me identifiquei com isso. Falei, nossa, mas não era bem isso que eu queria, né? Não foi isso que eu pedi, Não como foi, diz o meme. Tanto que atuei no centro acadêmico, e uma das coisas que a gente fez no centro acadêmico foi criar a empresa júnior lá no IAG na época, que nem existia. E eu fui um dos primeiros a trabalhar na empresa júnior. Né? Eu fui um dos primeiros a atuar numa empresa de geofísica brasileira como estagiário. Né? Então, eu queria um pouco de mão na massa. Mas mesmo a geofísica, como trabalho, como, né, o final da carreira, eu falei assim, puxa, não é nem o universitário, o professor universitário não era o meu sonho, que era uma das possibilidades na época.
E não era o trabalho com a geofísica em si. Sempre adorei a geofísica, gosto até hoje, mas era um trabalho muito isolado da geofísica. Fiz diversos trabalhos de campo, tal, mas não era uma coisa que lidava com pessoas. E eu descobri que eu gostava de lidar com pessoas. E nesse meio tempo, um colega da física que fazia licenciatura falou assim: "Puxa, você já não pensou em fazer uma licenciatura, em ser professor?" Eu falei: "Puxa, não tinha pensado nisso." E aí fui conversar com os colegas na licenciatura em física e eu falei: "Puxa, eu acho que é isso." E acabei migrando para a licenciatura e sou muito feliz até hoje como professor. Nossa, que legal isso. Entrou pela geografia, assim. Você chegou a dar Ciências da Terra? Porque lá no Instituto Federal, né, para quem não conhece, tem uma disciplina na licenciatura de Física que é Ciências da Terra, que é justamente essa geofísica, essa relação de física com geografia. Eu fiz com a Doris a disciplina. Você chegou a dar? Você dá essa disciplina? Eu lecionei ela no semestre passado. Legal. Eu não tinha, até então, lecionado essa disciplina. E no semestre passado eu fui... E aí eu me senti em casa. Né? Foi de resgatar os primeiros anos de faculdade. Exatamente. A gente fala da geologia, fala da geofísica. Foi muito gostoso. Não, mas eu fui ao contrário. A geografia no ensino médio era uma disciplina que eu mais detestava. Nossa. Eu tinha pavor de geografia. Mas a geofísica eu acho muito interessante e eu gosto muito. Eu adorei as aulas. Cogitei, em alguns momentos, de repente, fazer alguma coisa em geofísica, mas já passou. Mas eu acho muito interessante. É interessante, lá no Instituto Federal, somos 2 que nos formamos em geofísica. Né? Sou eu e o William, o professor William Paresch, que também é professor lá. E ele, inclusive, agora está montando um pequeno grupo de pesquisa em geofísica lá no Instituto Federal. Ah, que legal. Bem legal. Nossa, o Instituto que Federal máximo. tem essas possibilidades. Né, Muito legal, Reg. É isso. E uma das suas pesquisas, né, na área é sobre o currículo escolar, né? Sim. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é um currículo escolar e a importância pedagógica dele? Tá. O currículo, ele é um termo bem polissêmico. Né? A gente usa a palavra currículo para diversas coisas. Sim. Na escola, né, geralmente, a gente associa o currículo com os conteúdos. Né? Mas o currículo é muito mais que isso. O currículo é mais um percurso, é o percurso educativo que a gente percorre na instituição de ensino. Então, está para além dos conteúdos, né, escolares. Né? Ele, claro, engloba os conteúdos escolares, eles fazem parte dessa ideia de currículo, mas ele é muito mais amplo que isso. Eu fui pesquisar essa área, fui para essa área do currículo durante a licenciatura. Uma das disciplinas que eu fiz na licenciatura, que era uma disciplina não obrigatória, inclusive, chama Propostas e Projetos no Ensino de Física. Nessa disciplina, eu conheci diversos projetos históricos da física, desde a década de 60 para cá, e eu conheci o GREF, né, GREF é uma sigla, Grupo de Reelaboração do Ensino de Física, um grupo que se formou na década de 80, na USP, com professores da rede pública estadual. Eles montaram eles fizeram uma reformulação no ensino de física que existia até a década de 80. E eles saíam da caixinha tradicional do ensino de física, de começar com cinemática, né, iam para as leis de conservação. Aquilo me surpreendeu. Eu falei, não, quando eu estava na faculdade, nos anos 90, esse projeto ainda existia. E eu falei, nossa, mas que legal. Eu achava que só tinha um jeito de ensinar física. Outras possibilidades. Outras possibilidades. E aí, quando eu olho para a minha história no passado, eu falo, pô, foi ali que eu comecei a entrar nessa área do currículo, né, me preocupando. E aí, o que eu fui pesquisar foi como é que eu insiro o ensino de física moderna e contemporânea no currículo de física. Né? A percepção que eu fui tendo conforme andando pelo curso de física, conforme professor depois formado, é que a gente ensina muito pouco a física moderna. Né? E diversos professores já no final do século passado apontavam para isso. Né? O professor, eu gosto da frase do professor que faleceu ano passado, o professor João Zanitic, saudoso João Zanitic, que falava, a gente tem que começar a ensinar a física do século XX antes que ele acabe. Amei essa frase, eu não conhecia. Não conhecia? Não conhecia. Está no artigo dele, inclusive. E é isso, gente. Exatamente. E a gente brinca que ficou meio profética essa frase do João. Por quê? Porque acabou o século XX e a gente não conseguiu fazer uma inserção de fato no ensino de física, da física do século XX, que é a física moderna e contemporânea. E aí, esse movimento, né, me levou para um mestrado. No mestrado, eu pesquisei na área.
eu sempre tive essa preocupação de estar colocando esses conhecimentos no ensino médio. Meu mestrado foi na inserção de astrofísica, cosmologia e a física moderna que está envolvida, né, com esses conhecimentos no ensino médio, né, mostrando que existe essa possibilidade. E eu venho até hoje, né, isso lá em 2008 comecei, e até hoje venho trabalhando com isso. Porque o que é legal pensar nisso é justamente o que se pretende que um aluno do ensino médio entenda de física, né? Porque o ensino médio é um contato com uma disciplina que muitos não vão ter para o resto da vida, né? Porque muitos vão seguir outras áreas, e é para seguir mesmo, né? No intuito não é todo mundo. Então, assim, o que você quer que aquela pessoa leve de uma disciplina para a vida, né? Que tipo de conhecimento você pode ter? E não é só uma física clássica que a pessoa precisa aprender, né? Não, e a nossa vida hoje está cercada de física moderna. Né? A gente, você pega um celular, que é equipamento mais tecnológico e com mais física moderna que o celular, desde a tela, o GPS, toda a transmissão de dados, né? Tudo que está no celular tem física moderna contemporânea. E é incrível que às vezes o aluno sai do ensino médio, usa o celular todos os dias da sua vida e não sabe como aquele aparelho funciona. Isso nem celular, nem Bluetooth, nem nada. A galera não sabe. A internet, a gente está aqui transmitindo, tudo isso está baseado em física moderna contemporânea. E a gente tem que aprender isso na escola. Não é possível, no século XXI, eu estou aqui parafraseando o João Zenetti, a gente, no século XXI, não ensinar a física do século XX. Não é possível. A gente parou no século XIX na escola. Agora, voltando para essa coisa do currículo, o currículo ele é induzido, né, por certos instrumentos. E, no nosso caso, a gente tem um instrumento na educação brasileira, não é só no Brasil que isso acontece, mas estou dando um exemplo nosso aqui, que são os vestibulares e o Enem. Né? Então, eles são o que a gente chama de indutores de currículo. Né? Então, o que cai numa prova de vestibular, o que cai, né, como conteúdo exigido numa prova do Enem, ele induz o currículo da escola. Então, isso é muito forte no Brasil. Né? O Enem é uma prova que, né, que dá acesso à universidade a milhões de estudantes do Brasil. Então, você acaba induzindo os professores a seguirem esses exames de avaliação. E aí, eu falo, eu sou contra os exames de avaliação, isso é uma questão pessoal. Um dos motivos é esse, de que como é que eu seleciono? Eles são usados para a seleção dos ingressantes nas universidades, né? Como é que eu seleciono um estudante de medicina a partir de uma prova daquele tipo? Como é que eu seleciono um estudante de física a partir de uma prova daquele tipo? Fora de pessoas que uma parte de desempenho em exame é emocional e psicológica, né? Então, não mede exatamente um desempenho ali. Não, num dia, 2, você faz uma prova que vai definir o seu futuro universitário, se você entra ou não. Né? Eu brinco que se for menina ainda é pior, né? Porque as meninas, né, ela tem uma tensão pré-menstrual, eu tenho filhas, né? Então convivo com as questões da menstruação, e aí é muito injusto elas... elas... cai num dia ruim, vai cair para algumas cai, né? Porque e estatisticamente vai cair. Então. Né? Se a prova for em 2 dias por mês, 50%. Então. Das meninas vão estar comprometidas. Fazer prova com cólica é péssimo. Exatamente. Então, tem diversas questões que a gente poderia estar discutindo aqui com relação a esses exames, fora a questão curricular. Que eu estou trazendo a questão curricular. Porque acaba engessando muito o que é ensinado e você não se preocupa com o aprendizado do aluno, né? Você se preocupa... Essa é uma crítica que muitas escolas particulares recebem também, né? E a gente forma para uma prova, né? Eu acho que é isso. E aí, essa questão pega forte na física moderna e contemporânea, porque como esses conteúdos não são muito cobrados nos vestibulares, o que cai mais é física clássica. Então, por que eu vou ensinar se isso não cai naquela prova que é tão importante para o estudante? Então, bom, mas se aí os você exames acaba formando alunos que acreditam que o Wi-Fi é bruxaria. Sim. Né? Usam o Wi-Fi o tempo todo, mas não entendem como funciona. Exatamente. É complicado essa questão mesmo. E a gente escuta falar de cosmologia, né? Os fenômenos lançam um observatório astronômico novo como o James Webb, né? Ele não vai entender. Como é que o aluno vai entender o que aqueles dados estão sendo coletados, o que a gente está falando sobre aqueles dados? Né? Se ele não entender a discussão cosmológica atual que a gente está, né? Os experimentos do CERN, né? Lá no Laboratório Europeu de Física de Partículas, explorando o universo do muito pequeno. Como é que esse aluno vai entender isso? Ou seja, toda a física de ponta, toda a ciência de ponta que é feita no mundo está
na física moderna e contemporânea. E a gente não ensina isso na escola. Como esse aluno vai entender ou vai querer se aproximar dessa ciência moderna se ele só teve física clássica na escola? Eu não tenho nada contra a física clássica, eu adoro a física clássica. Né? Antes que você bata em mim. Né? Eu adoro a física clássica, ela é fundamental, mas ela não... O diálogo da ciência de hoje, né? Se a gente quer formar cientistas para o amanhã, ele tem que estar baseado nesse conhecimento. E é a escola que tem que apresentar isso. Né? São os cursos de física que tem que estar falando dessa... Sim, e até mesmo esses conhecimentos que, na verdade, são os novos conhecimentos básicos, né? Como funciona a física por trás das tecnologias, é um novo conhecimento básico que todo mundo deveria ter. Ajuda a combater pseudociência e essas coisas, porque as pessoas vão saber como funcionam esses dispositivos, né? E você fala da pseudociência, tem a quântica, por exemplo, que hoje caiu num linguajar, né, que todo mundo usa e pouca gente entende o que é a física quântica, o que é o conhecimento quântico. E aí se fala muita besteira, mas isso sempre existiu, né? Quando a gente teve lá atrás a radioatividade, a descoberta, 100 anos atrás, a gente tinha a mesma coisa, né? Então, é papel da escola ensinar sobre esses conhecimentos para a gente não ser enganado também, né? Exatamente. No ano passado, eu tive a oportunidade lá de umas disciplinas, né, de jogar um jogo didático sobre relatividade. Esse jogo é, assim, muito legal. Foi o trabalho de conclusão de um aluno lá do IF, né, o André. O André Gonçalves, isso. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto, como que você se envolveu nele, como que é a implementação, comenta do jogo, assim. Tá bom. É legal. É um jogo sobre relatividade restrita, né? A história começa com o TCC do André. Eu fui convidado a participar da banca. E ele, no TCC, apresentava uma proposta, não era um jogo ainda, era uma proposta de uma sequência didática envolvendo paradoxos dos gêmeos, o tema da relatividade, e o diagrama de Minkowski, o diagrama do espaço-tempo de Minkowski. E eu achei super legal, né? E no desenrolar da leitura do TCC, eu participando da banca, o professor dele, que é o professor Rodrigo Esponchado, o orientador do trabalho, falou que já tinha feito uma tentativa de apresentar a relatividade usando o diagrama de Minkowski na sala de aula para ensino médio. Eu achei sensacional e a gente começou a dialogar sobre isso, né? Convidei o André, falei, vamos botar em prática esse seu TCC, vamos tentar aplicar ele, medir resultados. E começamos a conversar os três, né? Eu, o André e o Rodrigo, né? Um pequeno grupo de pesquisa que foi se ampliando, né? Com a chegada do professor Ricardo Martins, com o Rômulo, que é outro aluno de iniciação. Agora, acabamos de ter um novo membro entrando essa semana, aluno de graduação. Então, é um grupo que vem se desenvolvendo e a gente veio aperfeiçoando essa discussão de usar o diagrama de Minkowski. E, na discussão, a gente pensou, né, em transformar a proposta inicial em um jogo, né? E aí você fez parte de um dos testes que a gente fez, né, desse jogo. Esse projeto está em andamento, a gente está aperfeiçoando o jogo, em diálogo com a professora Bruna Cavalini e o professor Marcelo Porto, que são dois especialistas nessa área de jogo que trabalham com a gente lá no IF, né? Então, ajudando a gente a melhorar a estrutura do jogo. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer um teste agora mais veemente com turmas de ensino médio para ver a aplicabilidade. E a intenção é publicar um artigo, né, divulgando os resultados desse teste, né? Para além disso, dessa coisa desse jogo, né, que acabou virando um jogo, eu estou orientando um aluno que está desenvolvendo um trabalho em cima de sair da visão tradicional de se ensinar relatividade. O que eu estou querendo dizer? Tradicionalmente, a gente ensina relatividade a partir das transformações de Lorentz, né? Quem não sabe o que é, vai ter que dar uma olhadinha. São as equações de transformação de dois referenciais, né, que a gente tem. E as transformações de Lorentz são equações algébricas, bonitas equações, que falam sobre o que está acontecendo em referenciais diferentes. Mas elas são de difícil entendimento no ensino médio. E a gente acaba fazendo no ensino médio o que é feito no ensino superior. E isso é um grande erro, um grande problema. Por quê? Porque a gente não faz isso com nenhuma outra área da física, né? Com a mecânica a gente não faz isso, a gente faz com o eletromagnetismo, a gente não faz com a ótica e tal. Por que com a relatividade a gente faz? Então, essa é a questão que está por trás desse projeto que nós estamos trabalhando.
talvez, e essa é a nossa questão, talvez o diagrama de Minkowski seja um outro caminho, um caminho geométrico, visual, de falar da relatividade restrita e dos fenômenos da relatividade restrita. Então, a gente está explorando esse caminho e é isso que a gente vai estar fazendo esse ano. Tentar fazer com que, no ensino médio, a gente trabalhe com o diagrama de Minkowski, né, e não com as transformações de Lorentz, com as equações. Vamos tentar dar uma abordagem geométrica, né, para o problema da relatividade. E vamos ver também a outra coisa que a gente vai divulgar, né, conforme os resultados forem saindo. Né? E super dá para aprender vários conceitos com os jogos, conceitos fundamentais da relatividade. Então, realmente, foi como você falou, tipo, na escola, a gente não vê as disciplinas na maneira, digamos, crua, como ela realmente é no ensino superior, né? Ninguém resolve as integrais para falar de força elétrica em situações. Então, eu acho que o que falta é isso, né? Essa tradução para uma linguagem de ensino médio dos conteúdos de física moderna, né? Sim. E essa é uma ideia não é nova, é muito legal, porque, como eu falei, veio de uma proposta do professor Rodrigo, que usou antes da pandemia, com uma turma. O professor Rodrigo se baseou em outros materiais, e a gente foi, quando você vai pesquisando, você vai vendo que tem muita gente já falando do diagrama de Minkowski. Né? A Khan Academy tem uma sequência didática de diagrama de Minkowski, que já tem, acho que 8 anos. O Minute Physics, tem um canal do YouTube, Minute Physics, fez um material também sobre o diagrama de Minkowski, já fazem também alguns anos, tem mais de 6 anos. Caramba! E aí a gente fala, bom, de onde saiu isso? Aí a gente vai indo para o passado, a gente vê, tem um professor do Japão, o professor Takeuchi, que fez um livro, Relatividade Ilustrada, em que ele trabalha com os diagramas de Minkowski em 2005. Uau! Então já tem 20 anos. E aí a gente foi olhar, bom, onde ele se inspirou? Ele se inspira em 2 americanos, Wheeler e Taylor, né, que escrevem um livro na década de 60, propondo a gente trabalhar com o diagrama de Minkowski. Acho que eu li o livro do Wheeler e do Taylor. Isso. Então, assim, ou seja, pelo menos há 60 anos estão se propondo trabalhar com esse diagrama, né? E a gente ainda está fazendo o que se fez no século passado. Né? Então, eu estou aí nessa tentativa de trazer o professor João Zanetti com palavra de ordem. Né? E a gente está buscando isso. É muito interessante. Quando eu falo dessa coisa do jogo, parece que é só a gente. Eu fui no SNEF, agora em janeiro, Simpósio Nacional de Ensino de Física, lá em Niterói, e muitos jovens estudantes de licenciatura apresentando trabalhos com a questão dos jogos. E vários, eu, lógico, tive um olhar especial pela física moderna e contemporânea, e eu vi vários trabalhos de física moderna e contemporânea com essa questão dos jogos sendo propostos, sendo trazidos. Algumas propostas bem incipientes, outras mais bem estruturadas, e isso é sensacional. Quer dizer, tem muita gente nessa linha de pesquisa trabalhando para trazer, né, a física moderna e contemporânea para a sala de aula do ensino médio. Isso é muito, muito legal e importante para a educação dos jovens. Sim. E aí, a gente falando dessa questão dos jogos, né? Como que você vê a importância desses recursos não formais, como os jogos e tudo mais, para o ensino de física? Não, na sala de aula, eles são materiais complementares e fundamentais. Né? Eu acho que a gente, como eu brinquei aqui, a gente fez um teste com a turma da Cecília e a gente testou com algumas turmas de ensino médio a primeira versão do jogo. E a gente percebeu engajamento. Né? Então, uma das turmas que a gente fez um teste, eu não tenho dado ainda para apresentar, né? Mas na conversa com os estudantes, eles falaram, agora eu entendi o paradoxo dos gêmeos. Então, eles tinham tido contato, alguns estudantes que já tinham tido contato. Já tinham ouvido falar, né? Na relatividade com esse problema, através do jogo, eles tiveram, né, uma melhor aproximação, um melhor entendimento do que é aquele problema e de como ele está sendo resolvido. Ou seja, a gente entende que essa questão do jogo, ela, para além de ser legal, né, ela é um instrumento didático poderoso. Aí tem toda uma área de pesquisa dentro do ensino de ciências, e não só no ensino de ciências, em todas as áreas de ensino, a gente tem pesquisadores da área de jogos, nessa questão do lúdico, atuando para desenvolver estratégias melhores de entendimento. Então, a professora Bruna Cavallini fala sempre assim, a gente joga desde criança.
Sim. né? Desde pequeno a gente joga, né? Então, as regras do jogo a gente vai aprendendo para viver. E por que quando chega na escola a gente bloqueia isso? Fala, não, o jogo não pode ir na escola. Eu concordo com ela, eu acho que o jogo tem espaço na escola também. Total. Teria sido muito mais divertido o meu ensino de física no ensino médio se tivesse tido jogos. O meu também. Talvez eu tivesse escolhido a física lá atrás e não a geografia. É verdade. Talvez eu tivesse ido para física também, né? Porque eu fui para engenharia. Sim. Então, realmente, eu tive um tradicionalzão, assim, nem laboratório eu tive. Sim. Tradicionalzão, sala de aula, lousa. Só Porque, isso. na verdade, o foco estava passando na prova. Resolução de né? exercício, Resolução de que era exercícios. foco de vestibular. Sim. Exatamente. Voltando agora ao assunto dos currículos, né, em relação ao seu trabalho, sim, quais são os principais desafios na hora da construção de um currículo de física que você acha que seja significativo para estudantes do ensino médio? Você também esteve envolvido, né, na feitura, não sei, com elaboração da BNCC, né? Conta um pouquinho para a gente. O currículo ele é um espaço de disputa, né? Então, para que a gente educa um jovem? Né? Então, o currículo como caminho é isso. Qual é o objetivo da educação desse jovem? Esse é um espaço de disputa. Né? Se você olha para a nossa LDB, ali ela aponta caminhos. A construção da LDB ela foi disputada. Né? Cada artigo ali na LDB foi discutido por diversos grupos da nossa sociedade para construir qual é o objetivo, por exemplo, da educação no Brasil. Para quem não sabe, a LDB é o quê? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Obrigado, né? Obrigado. A gente está tão acostumado que a gente não usa a sigla. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 96, ela estabelece qual deve ser o objetivo da educação no Brasil. Uhum. E ela foi um espaço de disputa dentro do Congresso Nacional, diversos grupos. Então, quando a gente vê um documento dizendo para onde tem que ser educação, qual é o caminho da educação, a gente tem que entender que isso foi disputado. E isso vale até hoje. Uhum. Né? Então, quando a gente fala de ensinar física, ensinar ciências da natureza, para que eu vou ensinar ciências da natureza? Então, se é para passar numa prova, né, eu tenho lá o conteúdo que cai naquela prova, é só ensinar aquilo ali e tudo bem. Se eu quero formar esse jovem para entender o futuro, né, para entender a vida dele, aí o currículo tem que ser diferente. Né? Então, o caminho escolar tem que ser diferente e a física que vai ser ensinada tem que ser diferente. Quando eu falei do GREF, né, o que me cativou no GREF, uma das coisas que me cativou, foram várias, mas uma delas ele estava falando da física do cotidiano. Então, era uma física que não estava preocupada com uma prova, mas sim de ensinar para o estudante, né, o que era o cotidiano a partir de princípios muito poderosos da física. Né? A partir das leis de conservação na física, a conservação do movimento, a conservação da energia, grandes ideias fundamentais na física contemporânea que estavam sendo apresentadas para os alunos no ensino médio. Você está falando ao mesmo tempo de fenômenos do dia a dia e dos fenômenos que são estudados nos laboratórios de ponta. Né? Então, isso é sensacional. Né? O currículo de física ele tem que ser um caminho para que esse estudante atinja um certo objetivo. Se a gente quer, de fato, formar uma geração que entenda o mundo que ela vive, que esteja preparada para um futuro né, tecnológico que vai vir, né, que ela esteja preparada para entender o mundo à sua volta, a física tem que contribuir com isso. Né? E aí, quando a gente pensa na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que você também falou, a sigla não falou o que era, a Base Nacional Comum Curricular, que eu fiz parte da terceira equipe ali, da terceira versão da BNCC, que é a versão atual, né, que foi promulgada pelo Ministério da Educação. Essa equipe discutiu muito, né? A gente tinha olhares muito diferentes de qual física e qual ciência da natureza devia estar presente ali naquele documento. A gente ouviu muito né, a sociedade que já tinha se colocado nas versões anteriores, né? Então, e a gente também se preocupou com o futuro. Né? Então, quais elementos da física têm que estar presentes né, num bom currículo de física? Porque a BNCC, na verdade, é um documento que deve sulear ou nortear né, os currículos escolares, ou seja, indicando quais caminhos que tem que ter. Sim. Então, uma das coisas que está lá na BNCC e que já estava em outros documentos anteriores. É na BNCC que tem habilidades desejáveis de serem desenvolvidas. Exatamente. Né? Eu consultei bastante a BNCC para fazer plano de aula. Isso, ela mesma. E aí, essas habilidades elas foram construídas, se você for olhar com carinho, tem muita física moderna e contemporânea lá. Né?
como tem muita química moderna, como tem muita biologia moderna, porque a gente fez um trabalho em equipe. A BNCC, essa versão, ela foi escrita como ciências da natureza, né? Ela tem elementos de física, de química e de biologia. Mas ela é um documento de ciências da natureza. E a gente falou, olha, o que a gente tem que falar, né? Falar da quântica. A quântica, ela dialoga entre a química e a física. Os conhecimentos quânticos são conhecimentos da química e da física modernos. A gente tem que falar de evolução, né? De genética, né? Então, por quê? Porque são conhecimentos fundamentais que a gente construiu nos últimos séculos e que vão fazer parte do futuro dessa geração de estudantes. Sim. Agora, os currículos... Então, um indicativo, por exemplo, que tem na BNCC é de você ter conhecimentos de física moderna e contemporânea. Agora, se isso está chegando nos currículos, isso está chegando nas avaliações de larga escala, como o Enem, isso é outra história, né? É legal mesmo essa tendência interdisciplinar, até mesmo os itinerários formativos que foram implementados. Eu cheguei a dar alguns itinerários na residência pedagógica que eu fiz, né? Legal. Todos tinham essa proposta muito interdisciplinar, assim. Sim. Eu dei biomecânica, sabe, dando torque, essas coisas com biomecânica. Então, eu peguei coisas de educação física, movimento do corpo, academia, para ensinar mecânica, torque e tudo mais. Não, perfeito. Isso tudo a ver. Então, física e biologia, né, principalmente nessa parte de fisiologia, tem tudo a ver. Por que a gente não discute isso normalmente na escola, né? Deveria fazer parte do currículo, né? Mas isso não cai no vestibular, né? Então, essa é uma outra questão. Mas deveria estar no currículo escolar. Só que tem um outro lado também, né, Cecília? Que é assim, como é que a gente é formado na faculdade? A formação ainda é pouco interdisciplinar, é muito disciplinar. A gente aprende muita física, você que fez física, eu fiz física. A gente aprende muita física, né? E pouca ligação com outras áreas. Isso tem que ir mudando, né? Porque senão a gente não consegue, quando professor, você vai ter muita dificuldade ao trabalhar na escola de dialogar com os colegas se você não teve uma formação ampla. Sim, isso é uma coisa legal que eu acho do currículo do ensino da licenciatura de física lá do IFE, né? Que, bom, pelo menos o que eu peguei, né? Agora mudou recentemente. Mas manteve. Manteve, que justamente a gente tem geofísica, né? Que seria física e ciências da Terra, tem física e ciências da vida, que seria biofísica. Então, Física e química. Física e química. Então, essa interdisciplinaridade é bem legal, assim. Sim, né? essa é uma primeira tentativa de aproximar, né, o futuro professor das outras áreas, ver que tem diálogos muito fortes entre a física que ele estudou e essas áreas, né, pelo menos nas ciências da natureza. Exatamente. Isso dialoga com uma outra questão que eu vou fazer, que é justamente isso, né? Você não só é um professor de ensino médio, mas você também é um professor que trabalha na formação de futuros professores, Sim, né? sim. Então, assim, quais são que você vê assim os principais desafios hoje da licenciatura em física, né? Como que a gente pode melhorar a preparação de futuros professores, assim? A interdisciplinaridade é uma delas. É uma das questões da interdisciplinaridade. Eu diria que a gente tem um problema das licenciaturas e depois a licenciatura em física. O das licenciaturas tem a ver com uma questão de como a carreira docente é vista na sociedade brasileira. Né? Então, recentemente, a gente teve até um projeto do governo federal, mais professores, né? Que é uma tentativa de valorização da carreira. A gente não pode esquecer que a gente está no capitalismo e que a valorização do professor passa pelo salário, né? A valorização de uma carreira passa pelo salário, né? Os engenheiros, os médicos, eles são bem vistos socialmente porque eles têm salários altos. Né? Então, a questão do salário, da carreira dos professores, ela é um grande atrativo, né? A cenoura que fica pendurada ali, que você vai correr atrás, né? E isso é um problema de todas as licenciaturas, né? Porque a gente tem uma desvalorização da carreira docente no país. Isso é muito triste. Minha mãe, quando eu falei que ia ser professor, quando eu larguei a geofísica e ia fazer a licenciatura, minha mãe falou assim, não, filha, não larga, não. Não, é muito melhor ser cientista do que ser professor. Né? E ela estava... Hoje ela fala, é muito feliz de eu ser professor, tal, mas no momento da mudança, ela expressou o que tem dentro dela de fato, que é o que a sociedade vê. Sim. A gente não quer que os jovens sejam professores, né? Porque eles vão ser socialmente desvalorizados e não têm um salário, um bom salário, né? Que é muito triste. Né? E aí, esse é o primeiro impeditivo, eu diria, para a gente ter bons professores de física. Né? Porque, às vezes, a gente tem mais gente querendo fazer física do que ser professor de física. Sim. Né? Porque, por uma questão salarial.
Agora, dentro da física, né, então, eu trabalho lá na licenciatura, trabalho com os colegas, não trabalho na pós-graduação do Instituto Federal, né, mas, como doutor, eu estou nas bancas, né, de mestrado, doutorado, né, tanto do Instituto de Física, da USP, como lá no Instituto Federal. Para a formação de professores, a gente tem diversos desafios de física, né? Primeiro que nós temos poucos lugares onde a gente forma professores de física. A gente tem muita demanda, né? A gente precisa formar professores de física e a gente tem poucas faculdades formando professores de física. Por quê? Porque é um curso caro, né? Porque ele é um curso que demanda a parte teórica, e aí sala de aula todo lugar tem, mas demanda laboratório. Né? A formação de um professor de física, de um bom professor, de uma boa professora de física, passa pela parte experimental. Então, você precisa de um laboratório de mecânica, de ótica, de termo, de física moderna e contemporânea, né? E isso encarece o curso. Né? Então, não é toda instituição de ensino que vai ter um bom curso de licenciatura em física, com bons laboratórios, para formar um professor que consiga levar essa parte experimental para a sua sala de aula quando ele estiver na escola da educação básica. Né? Então, eu acho que um dos pontos passa por aí. O segundo ponto, que eu diria especificamente da nossa formação, e você tocou no ponto da interdisciplinaridade, a gente não consegue, numa formação básica, fazer tudo. Então, é necessário a gente ter formação continuada. E aí, a carreira docente precisa, né, de espaço e espaço remunerado para a formação desse professor, para esse professor continuar estudando. Para a gente poder ter uma formação interdisciplinar, eu preciso ter tempo para sentar com os colegas de química, de biologia, de matemática da escola e montar um programa interdisciplinar na escola onde eu estou trabalhando. Isso é muito raro. Né? Você tem um espaço, quando eu digo espaço, eu estou falando de tempo, né? Um espaço-tempo né? Que seja remunerado para você fazer isso, para você juntar os professores. Que é trabalho, exatamente. Para você planejar junto com os outros professores, elaborar propostas juntos. Eu tive muita sorte na minha carreira profissional de ter trabalhado em escolas que me permitiram trocar com os colegas. Me permitiram nesse sentido, remunerando esse trabalho que era planejamento conjunto. Ah, legal isso. E aí, isso me permitiu pensar diferente, atuar junto com esses colegas e fazer aulas muito diferentes daquelas que eu faria sozinho. Então, para além da formação inicial, eu acho que a gente tem um desafio que é a formação continuada de todos os docentes que estão aí. A BNCC traz um indicativo interessante de interdisciplinaridade, mas os colegas estão tendo esses espaços nas escolas onde eles atuam para criar essas novas disciplinas. Uma disciplina de biomecânica deveria ser dada com dupla docência, com 2 professores. Né? No mínimo, um professor de física e um professor ou de educação física ou de artes. Desculpa, ou de educação física ou de biologia. Né? Alguém que manje da parte biológica, né? Enquanto que tem outro que manja da parte física. Então, esses desafios são desafios que transcendem a nossa formação inicial. E é isso, lógico. As formações iniciais podem mudar, podem se tornar mais interdisciplinares, podem. Mas aí passa por uma dificuldade das instituições de ensino, das formações, de dar esse espaço. Você teve a oportunidade de ter essas disciplinas que você citou, elas todas têm dupla docência, né? Tem um professor de física e um professor de geografia, um professor de física e um professor de química, um professor de física com um professor de biologia atuando juntos. Isso faz com que o curso tenha uma qualidade muito maior do que se fosse um colega da física falando da outra área. Né? Sim, exatamente. Não sei se eu respondi. Sim. Bastantes desafios, né? Muitos. Desafios complexos. Durante assim, a sua experiência com o ensino, teve alguma coisa que marcou assim, sua carreira, um desafio, ou algum momento assim, que foi de grande aprendizado, que você leva até hoje? Olha, grande aprendizado. Eu tive várias oportunidades, né? Felizes oportunidades de poder atuar e desenvolver trabalhos na sala de aula junto com professores. Então, essa experiências com colegas, né? Que trocaram comigo, né? De outras áreas e que enriqueceram demais o meu olhar. Né? Então, eu acho que na atuação nas escolas, as trocas são fundamentais. Né? E eu digo, para além das trocas
na questão interdisciplinar, eu trabalhei em escola assim que a gente tinha um grupo politicamente organizado, em que a gente se juntava uma vez por mês, né, e discutia as questões da escola. E essa troca transcendia as questões puramente escolares, a gente trocava questões pedagógicas, e você vê colegas de português, de história, de sociologia. Isso me permitiu trocas incríveis e trabalhos conjuntos incríveis com outros colegas. Né? Eu fiz trabalhos com colegas de filosofia, por exemplo, Que legal. né? Trocando. Eu lembro de um evento saboroso que eu fiz com o colega André, que a gente falou sobre relatividade, né? A relatividade das teorias e a teoria da relatividade. Era a brincadeira da... E diversos outros eventos que eu tive a oportunidade de participar que me formaram. Eu não consigo dizer um evento marcante, mas o dia a dia da escola me formou muito, né? Com a troca com os colegas. Eu sou um professor melhor hoje por causa dos meus colegas professores que fizeram trocas comigo nas escolas públicas, nas escolas particulares. Eu falo que o primeiro ano que eu fui dar aula, teve uma greve na escola pública e eu tomei um susto porque estava chegando e teve uma paralisação, e aí era uma escola sensacional, com colegas sensacionais, em que a gente fez diversas atividades durante a greve. A gente, terminada a greve, a gente fez todas as reposições que tinham que ser feitas, e a gente fez um planejamento, numa escola pública, aqui do bairro lá do IFE, lá no Canindé. A gente fez um planejamento conjunto em que uma das questões que foi levantada no planejamento era a questão dos jogos na escola. Estou falando de 1994. Né? Então, fazem mais de 30 anos essa história. E eu convidei um colega meu que estava na matemática, que trabalhava com essa questão dos jogos, para vir conversar com um grupo de professores e discutir. E jogamos um RPG, um role-play game, entre os professores, 30 anos atrás, discutindo essa questão dos jogos na escola. Então, eu acho que assim, eu tive diversas oportunidades, ótimos colegas, ótimos parceiros que foram construindo a minha formação, né? E fazendo o professor que eu sou hoje. Né? Eu acho que eu sou um bom professor, né? Gosto do que eu faço, sou feliz. Já fui aluna, não do ensino médio, mas posso confirmar que sim. E tenho uma boa relação com os estudantes, né? Respeito os estudantes, acredito no futuro deles, é para isso que eu estou lá, né? Para formar eles para um futuro muito mais legal. E espero que eles vão para a área de ciências, lógico. Né? Sempre tem essa esperança do professor, né? de que algum deles vá para a área de ciência. Mas, e é isso, eu acho que um recado que eu daria para a próxima geração, a gente nunca sabe onde a gente vai parar. Né? Então, se enfie. Né? Você vai estar numa graduação, no curso, tem que se enfiar. Um professor chamou você para um trabalho de campo, vai. Um professor chamou você para um grupo de discussão de um tema, de um livro, vai. Né? Por quê? Porque essas oportunidades vão construindo você e vão traçando momentos diferentes na sua vida e na sua carreira. E a gente nunca sabe onde a gente vai parar. E eu sempre aproveitei muito essas oportunidades que... eu vou contar até uma coisa pitoresca aqui. Pode? Pode. Eu fiz iniciação científica, né? Eu contei isso. A iniciação científica serviu para mim, para me afastar da carreira científica. É muito louco isso. Por quê? Porque ela, naquele momento da minha vida, ela me mostrou o que era ser um cientista, era de paleomagnetismo, o que era ser um especialista em paleomagnetismo e tal. E eu olhei para aquilo e falei, não quero. Né? Foi sensacional. E hoje eu oriento iniciação científica. Certo? Então, é isso. A gente... naquele momento, aquilo foi importante para mim e me formou. Né? E me apontou coisas. Então, a minha dica é, se enfiem, porque são essas pequenas oportunidades que a gente vai tendo, que vão surgindo na vida da gente, que vão fazendo a diferença. Né? A gente sabe que nem todo mundo tem todas as oportunidades. Né? E, se você é estudante, uma coisa que eu falo para minha filha, que está na faculdade, gosta de um tema, quer estudar mais, vai atrás do professor, conversa com ele. Né? Fala assim, professor, você não tem um grupo de pesquisa, não tem um grupo de estudo, não orienta numa iniciação científica nessa área, isso é super importante. E, às vezes, o professor está precisando de um empurrãozinho só para começar a atuar nessa área. Exatamente. Eu tive uma experiência parecida, mas foi na área de física experimental. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica na área de física experimental e foi muito bom para eu saber que não é aquilo que eu quero. Assim, realmente, física experimental, para mim, não rolou muito. Às vezes você se apaixona, mas às vezes não. E não tem nada de errado. Eu acho que eu gostava da ideia. Sim. Depois que eu vivia ali o dia a dia, eu falei...
essa semana a gente teve a recepção acalorada lá no IFE da licenciatura em Física e 2 ex-alunas foram lá para falar um pouquinho de iniciação científica. 2 que acabaram de se formar, uma delas entrou na USP, a outra na Unesp, nos mestrados. E no relato de uma delas, a Isabela, ela fala o seguinte, ela falou, eu não gostava muito dessa área de radiações, né? Mas ela fez a iniciação científica na área de radiações e se apaixonou. E hoje ela está atuando, e ela está indo para um mestrado nessa área, né? Então, eu falo que estou dando aqui o contra-exemplo do seu, né? Sim, é. Porque é isso, porque às vezes você se apaixona pela área e vai. Depois de entrar, A outra colega também, a Adriane, que acabou de se formar, entrou no mestrado na USP em astronomia, também. Ela se apaixonou por astronomia fazendo iniciação científica lá no Instituto Federal, na área de astronomia, e ingressou agora no mestrado. Então, estou fazendo um contraponto de nós dois com duas outras estudantes. Mas essa é a importância de testar mesmo, porque é justamente isso que acontece. Que deu certo, né? Que são iniciações científicas que levaram elas para uma pós-graduação na área que elas pesquisaram. Exatamente. Não, testar isso é uma visão que eu tenho. Uma vez eu já conversei com um colega meu que tinha, assim, o ideal para mim é que não tem tempo hábil, mas era você fazer e ser em todas as áreas. Sim, tipo, testar todas. É porque realmente, infelizmente, não dá tempo hábil de você testar. Mas o ideal era isso, era tipo, vai numa teórica, vai numa experimental, vai numa área assim, vai numa área assado, faz tudo. Sim. Porque você adquire experiência, você adquire conhecimento. E, tipo, eu tive a oportunidade de fazer 3 iniciações científicas durante a graduação, em 3 áreas diferentes da física. Sim. Fiz cursos de inverno, cursos de verão, em áreas... E, tipo assim, o conhecimento que eu fui adquirindo disso tudo, e eu fui me conhecendo também, vendo onde eu achava que eu ficava melhor. Então, assim, experimente. A graduação é a época de você experimentar. Sim. Exatamente. E a gente estava falando, né, sobre como a física moderna ela está presente no nosso cotidiano de tecnologias, né? Sim. Como que você pensa, Rec, que essas ferramentas de tecnologias digitais, como simulações computacionais, realidade virtual, IA, podem contribuir para o ensino de física? Então, se você dessas 3 coisas que você apontou aí, as simulações computacionais, eu acho que elas já estão muito presentes. Eu tenho visto muitos professores usando, né, nas disciplinas da licenciatura. Eu vejo os alunos fazendo, né, nos anos finais, ali, nos semestres finais, fazendo propostas. Sempre tem uma simulação, né, principalmente na área de física moderna e contemporânea, que a gente tem dificuldade de ter laboratórios para fazer esses experimentos, mas a gente pode estar usando simuladores. Então, eu acho que os simuladores, mesmo nas aulas do Estado, pegando aqui o Estado de São Paulo como exemplo, as aulas de física, que hoje estão meio engessadas, mas também eu vejo muitas propostas de uso de simuladores. Então, o simulador ele é uma alternativa muito interessante. Se você não tem um laboratório adequado, né, ou inacessível, como é o caso da física moderna e contemporânea, alguns experimentos são muito difíceis de serem feitos. Eu vejo que eles já estão bem presentes. Né? Os outros 2, né, você falou da inteligência artificial e da realidade virtual. Eu acho que assim são mais sonhos, né? Porque a realidade virtual ela ainda está engatinhando, né? Chegou nos jogos já. Eu acho que ela tem um porvir interessante. Eu acho que eu já vi algumas aulas com tecnologias em algumas escolas mais de elite que são sensacionais com essa tecnologia. Eu acho que vai demorar um pouco para chegar nas escolas como um todo, mas elas fazem a diferença visual, né? Eu acho que tem um complemento, essa coisa da multimídia na educação complementa a fala, né? Complementa a lousa, né? O experimento, né? Então a construção dos modelos na ciência, seja na biologia, na física ou na química, são sensacionais quando você tem uma computação e você consegue, né, visualizar aquele modelo de uma outra forma. Então, eu acho que é um caminho sensacional, né? Agora, a inteligência artificial ela chegando aí, né, nos últimos tempos. A gente ainda está entendendo. Eu acho que assim ela traz muitos benefícios. A gente vai ter que aprender a usar, né? Eu já vejo alunos usando a inteligência artificial, principalmente os alunos da licenciatura, por exemplo, para ajudá-los na produção de aulas. Isso é muito interessante, né? Sempre a gente tem que lembrar que a inteligência artificial ela tem que ser, eu acho que ela não é nem artificial nem inteligente, né? No sentido, por que ela não é artificial? Porque ela usa de conhecimentos que foram produzidos
por pessoas, né? E a inteligência dela está baseada em onde ela busca e como ela te traz essas informações, né? Eu ainda não vi uma inteligência artificial especificamente que olhe para a nossa área de pesquisa em ensino de física, que busque as informações no que foi produzido nas últimas décadas, porque não é pouco conhecimento. A gente tem diversas revistas brasileiras, né? A Revista Brasileira de Física, da Sociedade Brasileira de Física, a gente tem o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, a gente tem diversas outras revistas em que a gente tem uma produção do conhecimento de ciências da natureza e de física, né? Que nas últimas décadas foi colocado lá de graça, vamos dizer assim, pelos pesquisadores de todo o país. E eu não vejo as ferramentas, eu já testei várias dessas ferramentas, especificamente pedindo para olhar para esse conhecimento que está lá, e elas não conseguem trazer. Então, é isso, essas ferramentas precisam ser carregadas com esses materiais, né, que foram produzidos, elas têm que olhar para esse material e buscar essas informações lá, né, porque é isso que elas fazem no fundo, né, é isso que elas fazem, né, e elas não estão fazendo. Então, para a gente, para a nossa área, eu acho que tem muita possibilidade. Né, você não precisa inventar a roda no conhecimento. E isso vale para a sala de aula de física. Se a inteligência artificial passar a buscar essas informações, se a gente conseguir ou construir uma própria, ou fazer com que essas que já existem, que são as do mercado, olhem para esses, por exemplo, para a produção do conhecimento científico em ensino de física, isso vai facilitar monstruosamente a vida da gente que dá aula e da futura geração de professores. Porque você não precisa inventar rodas. Eu queria fazer uma aula interessante sobre astrofísica. Eu boto lá na IA, olha, selecione para mim artigos da Revista Brasileira de Ensino de Física que falam sobre o assunto. Ela me traz lá, aí ela pode ler eles, apresentar os resumos para mim, eu posso selecionar melhor, né? O truque na IA sempre está no prompt, né? Como que comando que você está dando para ela te trazer informação. Eu acho que ela pode ser riquíssima em termos de trazer essa informação. Sim. Né? Que já está produzida, já está lá, né? E hoje ela não está sendo acessada. Entendeu? Então, eu acho que a IA tem um futuro no ensino de física. Né? Não, eu estou falando especificamente do ensino de física, mas eu penso na educação em geral. A educação em matemática, a educação em línguas, todas elas, né, as ciências sociais, todas elas têm uma produção de conhecimento já de décadas. Robusta. Né? E que não está sendo acessada por essas plataformas, porque não é o interesse, né, por enquanto. Sim, é verdade. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, Rec. Legal. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei, mas que você gostaria de falar? Quer deixar algum recado, alguma coisa? Olha, eu vou mandar um recado para os professores e professoras de física, os futuros professores, futuras professoras. Eu sei que se você gosta de física e gosta de pessoas, né, a licenciatura em física é o seu lugar. Se você não sabia, agora você está sabendo. Porque é a área que a gente vai lidar com esse conhecimento que é sensacional, que é a física, lógico, eu e você somos suspeitos de falar disso, né, mas é uma área de conhecimento sensacional. Né? Você está tendo que se manter atualizado o tempo todo, até porque a ciência está sendo atualizada o tempo todo e está te trazendo coisas novas, os alunos trazem coisas novas o tempo todo. E é isso, e lidar com os alunos, lidar com pessoas. Né? E eu sei que, nesse momento, a nossa área não está muito valorizada. Né? Ser professor no país não é, né, aquela profissão dos sonhos. Mas ela é uma profissão incrível. E aí eu acho que é um espaço de transformação da sociedade. E se você gosta disso, de pessoas e de física, é um lugar onde essas coisas se juntam. Muito legal, Rec, essa mensagem. Fica aí de incentivo para termos futuros professores de física. E professoras de física. Exatamente. Bom, Rec, muito obrigado. Adorei nossa conversa. Foi muito rica em vários aspectos. Eu que agradeço o convite. Super importante essas conversas sobre ensino, porque justamente a gente precisa falar sobre o cenário atual para justamente tentar mudar um pouco essa situação de desvalorização, né? Então, Sim. a gente precisa estar sempre falando sobre isso. Muito, muito obrigada. Quem acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo New Science.